Teve umas semanas para trás aí que eu fiz um vídeo falando sobre IPTV. Se é pirataria mesmo, se é alguma coisa é contravenção, o que o pessoal acha sobre isso. Eu achei que foi um vídeo bem legal. Por quê? Deu muito comentário. Nossa, só esse comentário demais. Muitas opiniões a favor, muitas opiniões contra, 97% pondo a culpa no governo. Tudo é culpa do governo. O meu cachorro fez cocô mole no chão, é culpa do governo. Mas foi bom, assim, vamos dizer que foi 50% respeitoso nos comentários. Quando sair eu vou pegar a tua cara, eu vou esfregar nesse asfalto aqui. Daí, eu que adoro mexer num belo vespeiro, né, trouxe mais uma pauta aqui pra gente fazer uma discussão, um vídeo explicando tintim por tintim e querendo saber também a sua opinião. Então, esse vídeo aqui é totalmente colaborativo e eu quero que você participe bastante. Emuladores, emulação, jogar videogame de uma forma que não é no videogame, é pirataria? É crime? Essa é uma questão bem importante, né? Ao longo dos anos, a gente vê vários aparelhos simulando aí jogos. Esse fliperama aqui que aparece mesmo, eu coloquei um monte de jogo aqui dentro. Mas eu não vendo. É só pra mim. É pirataria? Não é? Essa é uma questão bem delicada, né? Que nós vamos resolver depois da vinheta. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A gente começando a falar sobre emulação de videogame, calma, se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te explicar certinho o que é isso. Mas isso me lembra tempos mais simples, né? Quando, por exemplo, eu tava lá na escola e queria jogar Pokémon, mas eu não tinha um Game Boy. Eu falei, oh, meu Deus, um Game Boy é caro. Eu vi na revista que custa R$99. E R$99, gente, era caro pra caramba, tá? Então eu queria jogar, mas eu não consigo. Eu falei, mas agora você pode pegar esse disquete aqui, colocar nesse programa aqui, você consegue jogar Pokémon. Isso é mais ou menos o conceito de emulação, né? Emular, no conceito da palavra, significa você imitar alguma coisa, fazer uma imitação de algo, né? A gente, como ser humano, imita muitas coisas da natureza. Por exemplo, o avião, eles parecem muito com uma ave, né? Então, tipo assim, é uma emulação de uma ave. Um carro é uma emulação de nada, né? O carro, acho que a gente que inventou isso aí mesmo. Ou seja, emulação é você imitar alguma coisa. Nesse caso aqui, imitar os videogames. Porque assim, até os anos 80, a gente só tinha um jeito de jogar videogame, que era assim, ó, você pegava um cartucho e colocava num videogame próprio. Então você pegava o cartucho aqui, colocava, tchup, e vai rolar o seu jogo lá. Só que, por exemplo, você não pode pegar um jogo do Mega Drive e colocar num Nintendo, e não vai funcionar. Porque normalmente as empresas têm uma tecnologia que se chama porta. Que é basicamente, assim, se a gente puder falar, uma fechadura com uma chave específica. Uma chave da Nintendo não vai funcionar numa fechadura da Sega, por exemplo. E eles não fazem isso só porque você não consegue chuchar o cartucho lá dentro, não, sabe? Eles fazem isso também via software, ou seja, é um negócio específico que lê de um jeito específico. É como se fosse um decodificador para cada tipo de videogame. Pois bem, só que aí vieram os anos 90. E nos anos 90 a gente já começou a ter computadores. E quando a gente tem computadores, abre todo um leque ali de você poder mexer em determinadas coisas que antes você não podia, porque a gente não tinha opção de fazer nada com videogame. Um computador é uma outra coisa. As pessoas começaram, no geral, a fazer tudo com o computador. Criar um programa novo, criar uma aplicação que ninguém tinha pensado ainda, organizar uns dados, e as pessoas começaram a fazer alguns sistemas que iam simular, emular aqueles videogames. Mas isso não é muito fácil não, sabe? Porque é engraçado como é que a gente ficava esperando lá, assim, não, vou esperar sair um emulador de PlayStation 2, que a gente achava que era um negócio assim, não, vou esperar sair um emulador, uma coisa simples, né? E eu tava estudando como é que funciona o negócio da emulação, é um negócio um pouco complicado, assim, um pouco para não dizer que é muito complicado. Porque, na verdade, tem dois jeitos de você fazer uma emulação, que você está simulando o videogame. Você não pega lá o chip do videogame, instala no computador e usa igual, não. Na verdade, você tem que criar uma forma diferente de ler aqueles arquivos ali. Você tem que criar um negócio do zero que pode ser por meio lógico ou pode ser por meio do hardware mesmo. Então, por
Por exemplo, vamos supor que você vai criar lá uma programação pelo meio do hardware. Então você vai explicar lá pro processador, pro não sei o quê, que ele vai ter que ler aquelas informações que vão ter do jogo, né? Que também é passado de um outro jeito. E por outro lado, você também pode fazer um sistema que vai meio que traduzir aquela coisa em tempo real, que dá um pouco mais de trabalho, fica um pouco mais de delay, que é um atraso ali da emulação, mas você pode fazer de tudo quanto é jeito, né? Mas o primeiro emulador mesmo surgiu em 1991, com um cara que chamava Yuji Naka, que por acaso trabalhava lá na equipe do Sonic, que fez o Sonic the Hedgehog. E ele fez um emulador num computador, né? Mas um emulador da Nintendo, do Nintendinho. Diz ele que era só por fins, né, de pesquisa, assim, né? Mas eu ainda acho que ele gostava mais da Nintendo e na hora do almoço ele ficava lá doido pra jogar alguma coisa. E como era pra fim de pesquisa, esse emulador dele nunca saiu. Só que isso, sabe quando você vê uma ideia e começa a falar assim, interessante, podia fazer um negócio desse aqui também, né? Os computadores começaram a ficar mais parrudos e as pessoas começaram a desenvolver algumas coisas e ir atrás disso, fazer engenharia reversa. Como é que funciona esse negócio aqui? Deixa eu abrir para ver como é que funciona. E assim eles começaram a evoluir. Acho que o emulador mais importante que a gente tem, assim, foi o SNES 9X, né? Que era o emulador que fazia o Super Nintendo funcionar. Ele começou a ser desenvolvido em 1996, que era 4 anos depois do lançamento do videogame lá no Japão. E esse eu posso falar com vocês assim, com todas as letras, todos os números, que ele é 100% funcional. Ele funcionava que era uma beleza. Aquela telinha cinza ali que você ia configurando os controles pra você colocar o que que era. Dá uma nostalgia, né? E também tinha o Ultra HLE, que foi lançado em 1999 e era um ótimo emulador de Nintendo 64. Que Nintendo 64, eu não sei se é porque o videogame era mais difícil, assim, ele tinha um poderio bélico, né? Vamos dizer assim, mais avantajado, mas ele era difícil de fazer funcionar nos computadores ali do início dos anos 2000, né? Nossa senhora! E todos esses emuladores rodavam as ROMs, né? ROM, que é Read Only Memory, que basicamente são as chaves, né, das nossas fechaduras aqui, que são os emuladores. Ou seja, o jogo é a ROM. E esse emulador de Nintendo 64, ele ficou tão bom que rolou até uma treta com a Nintendo. Por quê? Porque ela falou assim, ó, isso aí você não pode fazer não, porque você está ferindo a minha propriedade intelectual. Porque eu tô vendendo o jogo aqui, você tá vendendo um negócio que é a mesma coisa que o meu negócio aqui. Como que funciona esse negócio aqui? O processo foi aberto e tudo, mas o pessoal não cobrava pelo emulador, não cobrava pelo jogo, eles não tinham fins lucrativos com isso. Então deu uma certa... O que nós vamos fazer aqui? É uma questão polêmica desde sempre. A desculpa da Nintendo, né, para fazer isso é que o jogo ainda era comercializado pela empresa. Então meio que eles estavam concorrendo com ela. De um certo ponto, a gente entende isso muito bem, né? Na verdade, nesse ponto eles estão certos. Só que esse Ultra HLE foi criado por dois caras que tinham pseudônimos, ou seja, não eram os nomes reais. Era o Reality Man e o Epsilon. E aí meio que quando rolou essa treta aí, eles, colocaram o bandolim debaixo do braço, fugiram para as montanhas, deixaram o site lá que caiu, né? E na verdade ninguém mais viu nada sobre eles. Mas só que em 2002 o código desse HLE é vazado. Ele vai para a internet. A hora que o negócio é vazado, ele vai para a internet, não tem mais volta, gente. O código tá lá, cada um mexe do jeito que quer, faz o que quer, o negócio vai tomando vida própria. E a partir daí, muitos emuladores famosos vieram também, né? Por exemplo, o PCSX, que era um emulador de PlayStation 1. Não conheço. Nossa, nunca joguei nele. Realmente, era tão legal colocar um memory card virtual nele. Isso era muito bom. Tinha o PCSX2 de PlayStation 2, que esse eu nunca consegui rodar, nunca tive um computador forte o suficiente para isso. Teve o Visual Boy Advanced, que jogava tanto o Game Boy Advanced quanto o Game Boy Color. Joguei muito Medabots nesse negócio. Meu Deus do céu. E até em 2012 teve até emulador de PSP. Na verdade, teve todos, né? Assim, o Dolphin também eu lembro que era se eu não me engano, era Nintendo Wii, mas também era meio difícil. A gente tinha que baixar uns negócios a mais pra você instalar lá dentro. O do 64 era assim também, uns packs, uns add-ons, uns negócios pra você adicionar ali no seu hambúrguer pra ele ficar mais cheio, né? Era meio difícil. Mas já entendemos o que é emulador, como ele funciona, as ROMs, a chave, a fechadura, o hambúrguer. Não sei porque que eu pus o hambúrguer no meio, mas agora é hora da gente entender a questão legal por trás disso. Até é bom compartilhar com vocês aqui porque que eu tava pensando muito sobre essa questão legal. É porque vocês sabem que chega muito e-mail aqui pra mim, né? E chega proposta das mais variadas formas e jeitos.
Gente, aparece muita coisa assim, né? Cada coisa que eu tenho que ler, tem cada coisa que eu tenho que ver, que Jesus toma conta. Mas, por exemplo, sempre chega aquele... como se fosse um multijogos. Que nem o fliperama aqui que eu montei, que eu pus os jogos todos. É sempre um mini videogame assim, ó, cheio de jogos. Tem todos. Tem PlayStation, Nintendo 64 e tal. E eles falam assim, a gente podia fazer um do Nerd Show e tal. E eu acho, na verdade, eu acho que esse é muito legal. De verdade mesmo, eu acho que é muito legal. Mas eu fiquei pensando assim, peraí, mas será que eu posso anunciar esse negócio aqui? Porque, teoricamente, ele não é meio que tá pegando o jogo dos outros? Não, eu sei que vende pra tudo quanto é lado, mas como que funciona essa questão? Então eu fiquei bem curioso. Por isso que eu fui ver a questão legal. Eu acho que é legal da gente abrir esse debate aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber é que muito disso varia por país, porque cada país tem a sua própria lei de direitos autorais, né? Mas também tem um negócio que julgar isso, não moral. Eu falo assim, por exemplo, identificar todo mundo que tá emulando o jogo, processar essas pessoas e tal, é meio que impossível, né? Mesmo então que o país que a gente esteja, que nem aqui, por exemplo, tem uma lei de direito autoral também, mas é meio dose de você fazer um negócio desse, de identificar todo mundo. E vamos falar primeiro sobre o emulador. O emulador, teoricamente, não tem problema, porque ele não fere nenhum direito autoral. Mas não fere nenhum direito autoral, mas não tá rodando um negócio lá. É porque assim, quando a pessoa faz um código, por exemplo, ela tem um código lá específico que ela fez, x igual a y, não sei o que e tal, aquilo ali tá protegido por direitos autorais. Se você chegar no mesmo resultado, por exemplo, uma outra fórmula, uma fórmula diferente, né, quer dizer que você não está usando aquela coisa que é protegida por direitos autorais. Então, esse código é seu. E normalmente esse código de emulador é open source, que significa que ele é para todo mundo. Todo mundo pode pegar, abrir, mexer, ele não tem direito de nada, sabe? E não tem lucro nenhum envolvido. Então, meio que tá tudo certo o emulador. Ele vai emular, mas ele não tá ferindo nenhuma propriedade intelectual. É por isso, inclusive, que você abre lá a Play Store, a Apple Store, alguma coisa do seu celular aí, vê lá emulador de PlayStation, emulador disso. Eles não podem tirar, porque não tá fazendo nada de errado, teoricamente. Mas, apesar disso, os fabricantes taxam isso, os emuladores, como pirataria. É a opinião deles. E você vai dando a sua opinião também, tá? Agora, a gente falou da fechadura. E a chave, que são as ROMs, que são os jogos. Aí é que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque, teoricamente, você é proibido de veicular qualquer coisa ou distribuir qualquer coisa que tenha um dono. Então, vamos supor que a gente tá falando da Nintendo. A Nintendo tem lá o Mario, o jogo do Mario, e ela é dona desse negócio. Você não pode ir lá e espalhar isso pros outros, entendeu? Tipo, você não pode vender o jogo do Mario, sendo que o negócio é da Nintendo. Ela que tem todo o controle de quantidade, de como que vai ser vendido, quando, onde, quanto que vai ser vendido, tudo isso. Modificar também a ROM, tipo, tem gente que faz muita versão alternativa, dubla para português, também é proibido, porque isso fere um pouco o direito autoral de quem trabalhou lá, desenhou, fez tais coisas, então isso meio que quebra as pernas de um monte de gente. Entenderam? Se a gente colocar para uma música, vamos supor que você compra lá um CD de música, você vai distribuir isso para quem você quiser, porque fala assim, mas eu comprei um CD, eu posso distribuir. Não é bem assim, né? Porque não é mais ou menos assim. Hipoteticamente, na suposição a nível de se fosse, o que aconteceria se Multiverso da Loucura? Teve até um caso que ficou famoso, que é um site que chama ROM Universe, que em 2021 foi derrubado pela Nintendo, que foi um processo que começou ali em 2019, mas é porque o cara também, ele brincava com o serviço. Ele montou um site cheio de ROMs lá, né? Tá cheio tanto de jogo lá, só que ele cobrava por download do jogo. Então a Nintendo foi lá, deu uma carcada grande nele, e ele teve que apagar tudo, tirar o site do ar, fazer um monte de coisa, e ainda por cima, ele teve que pagar uma multa de mais de 2 milhões de dólares, porque foi proporcional ao tanto de jogo que ele já tinha vendido lá, foi uma multa meio doida lá. Mas só que como ele não tinha cacete pra fazer esse pagamento, lá nos Estados Unidos também tem parcelamento, ó. Ele parcelou em 1 bilhão de vezes de 50 dólares, ou seja, por mês ele paga 50 dólares para essa multa aí para sempre. E isso aconteceu por causa da lei específica lá dos direitos autorais nos Estados Unidos. E tem uma outra questão que sempre aparece também que a gente fica meio confuso. Por exemplo, eu comprei o jogo, eu posso fazer uma emulação do jogo pra mim, tipo, pra eu jogar no computador e tal? Assim, não tem nada muito específico quanto a isso, né? Na verdade, se você comprou o jogo, teoricamente, você pode jogar esse jogo do jeito que você quiser, né? Só que você não pode distribuir isso também. Então, por exemplo, se for uma coisa que você não vai vender e tal, vai jogar dentro de casa, uso doméstico, teoricamente, eles não veem isso com maus olhos, pelo que eu entendi, tá? Mas só que tem um negócio também que é meio
problemático a gente pensar nisso, é uma questão que eu acho que ficou um pouco parada no tempo, porque as coisas foram evoluindo e o videogame mesmo, ele não foi tendo uma solução muito específica, assim. Porque, por exemplo, como é que funciona se uma marca, por exemplo, deixou de existir? Tipo, sei lá, não tá lançando mais um MSX da vida. Como que a gente teria acesso a esse jogo, sendo que não existe mais? E não ter acesso que eu falo não é que a gente tem que ter acesso, não. Eu tô falando assim, porque na verdade isso trabalha até como uma preservação histórica, se você parar pra pensar. É uma história do videogame, é uma evolução do videogame, que tiveram várias obras. É como se fosse pra mim um quadro de um artista. O pessoal, quando vai fazer um jogo, é uma obra de arte, né? Eles colocaram trabalho, teve um desenvolvimento, teve uma coisa, e tem uma história pra contar. Então é como se fosse um filme antigo, alguma coisa assim, que se perdeu, que não tem mais onde jogar. E a emulação serve muito para isso. Isso é uma das aplicações da emulação. Realmente, agora, quando o jogo ainda é vendido e tal, aí isso é considerado um crack. Porque também já é Razor, não sei o que, 1911, alguma coisa assim, já bateu muito na minha portinha. Ladrão! Se o jogo ainda está sendo vendido, isso é um crack, né? Porque teoricamente você tá craqueando um jogo que ainda está sendo vendido. Então, bom, tem suas questões. Vamos pegar como exemplo aqui o filme do Charlie Chaplin. Porque ele saiu lá, né, nos anos 40, aí ele passou para VHS, depois DVD, agora a gente pode ver no streaming. Mas tem videogame que não tem mais isso, a empresa faliu. Como é que faz, né? E tipo, as empresas que ainda funcionam, que tem esses jogos, se ela lançasse isso, talvez numa coleção, mais um preço melhor, mais módico, né? Será que o pessoal ia querer piratear de verdade ou ia querer jogar a versão oficial, um precinho mais camarada, sem ter aquele estigma de piratear? Não sei, vocês têm que me falar, não é verdade. Outra coisa que podia ajudar também é se os videogames eles tivessem uma retrocompatibilidade. O que é esse palavrão que eu acabei de fazer? O seu retrocompatibilizador. Vamos supor que lança o Nintendo 64. Se ele funcionasse os jogos do Super Nintendo, né, tipo, funcionasse o anterior, ia ser fácil também, que se eu comprasse a mídia, eu ia conseguir jogar também. Se você parar pra pensar, foi uma coisa que não evoluiu tão bem assim, foi uma coisa que parou um pouco no tempo e é difícil ter alternativa e até de ter uma opinião sobre isso. Na verdade, assim, pelo menos a minha opinião, tá? Assim, minha opinião. Se o jogo ele não pode ser mais emulado, se ele não existe mais, a gente tem que emular mesmo, não tem como. Mas não é porque eu mereço, eu tenho o direito de jogar. Não é porque eu tenho que ter acesso. Não, é porque eu quero revisitar o passado, jogar um jogo da minha infância e tal. Não tá ferindo ninguém, não tá tirando dinheiro do bolso de ninguém. Aí eu não vejo problema nenhum. Eu emularia feliz da vida aqui. Esse aqui é pra diversão. Não que, tipo, o outro não seja pra diversão. Tudo é pra diversão no final das contas, mas eu tô falando assim, não tá ferindo o direito de ninguém. Não tô passando pelo direito de nenhuma empresa, nada. Show. Agora, por exemplo, emular os jogos de alguma coisa que tem. Vamos supor que a gente vai emular um Super Mario World. Beleza. Não tem mais o Super Nintendo, mas a Nintendo lançou um serviço lá de nuvem que tem os jogos do Super Nintendo no Nintendo Switch, por exemplo. Então, eu não poderia fazer essa emulação? Não sei, eu acho que é um pouco diferente, assim, porque eu acho que eles não vendem mais. Na verdade, vem como um benefício de você assinar um serviço online deles. Eu tenho a fita original do Super Mario World, então talvez seja um exemplo ruim, mas vamos supor que seja uma fita que eu não tivesse mais. Então, assim, eu sou meio contra a pirataria, assim, mas nesse caso eu não vejo um problema. Eu vejo problema se você comercializa isso. Aí eu acho que é um problema mesmo, que cai inclusive naquele negócio que eu falei. Se eu colocasse um tanto de jogo aqui nesse fliperama e vendesse esse fliperama pra você, eu acho que aí já encararia como um problema, né? Porque, bom, eu tô lucrando com o trabalho de outras pessoas também, né? Eu fiz o fliperama e tal, instalei isso tudo aqui, mas a detentora do código, do negócio lá, é outra empresa. Então é um pouco diferente, assim, essa situação. É uma situação meio complexa, né? Então, assim, só para resumir, legalmente, segundo a lei do direito autoral, teoricamente, não é legal você fazer isso. Mas eu queria saber a opinião de você sobre esse assunto, se você emula, como você emula, se você já comprou esses negócios aí, esses mini videogames, o Raspberry Pi, né, que todo mundo chama. Então, eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham sobre esse tema que é polêmico, mas que envolve muito divertimento e que com certeza tem muitos jogos bons aí pra gente jogar, sendo emulados ou não. Eu tinha que fazer alguns comentários, mas eu gosto de jogar, entendeu? Então vocês ficam olhando aí. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tem mais 2 vídeos pra você ver aqui, ó. Se eu fosse você, eu ia lá, porque vai ver o vídeo da pirataria, eu acho que você vai gostar. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!